Dumbo. O sol matutino brilhava sobre o circo. Um bando de cegonhas atravessava o céu e as mães contemplavam-no, esperançosas. Cada cegonha carregava uma pequena trouxa com um animal bebê. A senhora Jumbo suspirou ao ver as mães embalar os seus bebés. Era tão bom que as cegonhas me trouxessem uma trouxa também, pensou ela. Uma cegonha entrou na carruagem da senhora Jumbo e aí deixou uma trouxa. No interior estava um elefante bebê. A senhora Jumbo batizou-o de Jumbo Júnior. Olhem só para ele, exclamaram os outros elefantes. Tão querido, não é? Nesse momento, o filhote da senhora Jumbo espirrou e eis que as suas orelhas se desdobraram. Eram enormes. Os outros elefantes desataram a rir-se. São tão engraçadas, disse um dos elefantes. Dumbo, disse o outro. A senhora Jumbo não se importava com o que os outros elefantes pensavam. Adorava o seu bebê, fosse ele como fosse. Pegou-lhe com a tromba e embalou-o até que adormecesse. Nessa noite, o comboio do circo parou e todos os animais se apearam. A tenda do circo foi montada e na manhã seguinte o cortejo que anunciava a chegada do circo atravessou a cidade. A banda tocou, os palhaços e os animais desfilaram pelas ruas e as pessoas aplaudiram e deram vivas. Uma multidão de pessoas encheu a tenda nessa noite. Ansiavam por ver os animais. Olhem para as orelhas dele, gritou um rapaz apontando para o Dumbo. Eram a coisa mais engraçada que alguma vez vira. Os rapazes riram-se e troçaram do Dumbo, e um deles até lhe puxou as orelhas. Zangada, a senhora Jumbo exaltou-se e, quando pegou num faro de palha para o lançar aos rapazes, eles fugiram muito assustados. O diretor do circo fez estalar o chicote para travar a senhora Jumbo e depois levou-a dali e prendeu-a numa jaula, longe do Dumbo. Ali perto, um ratinho chamado Timóteo observava tudo. Apiadando-se do pequeno elefante, disse: Só temos de te arranjar um espetáculo, fazer de ti uma estrela. Nesse instante, ouviram a voz do diretor do circo na sua tenda. Tenho uma ideia, dizia ele, uma enorme pirâmide de paquidermos e qualquer coisa a coroá-la. Assim que o diretor do circo adormeceu, o Timóteo entrou pé ante pé na tenda dele, aproximou-se do seu ouvido e sussurrou: Para coroar a pirâmide, escolhes o pequeno elefante com as orelhas grandes, o Dumbo. Dumbo, murmurou o diretor do circo. Dumbo. Na manhã seguinte, o diretor do circo experimentou a sua ideia. Mandou os elefantes equilibrarem-se em cima uns dos outros e o Dumbo encimaria a pirâmide. Seria a estrela daquele número arriscado. Só que, quando o Dumbo correu para a pirâmide, tropeçou nas suas orelhas descomunais e chocou contra os elefantes, que perderam o equilíbrio. Caíram descompassados no chão e com eles caiu também a tenda. Trás, pás, catrapás. Os elefantes ficaram muito zangados com o Dumbo, mas o diretor do circo tinha mais uma ideia. O Dumbo podia fazer de palhaço. Assim, vestiram-no como se fosse um bebê e puseram-no dentro de um edifício a arder. Os outros palhaços, a brincar aos bombeiros, lançaram água ao Dumbo, em vez de às chamas, e segurando um aro, incentivaram-no a saltar para a janela. O pobre de Dumbo estava cheio de medo, mas saltou, caiu e caiu, até que atravessou o aro, que afinal era de papel, e aterrou numa piscina de espuma. O público aplaudiu e rebolou de riso quando Dumbo aterrou na espuma. O Dumbo não gostou nem um pouco da brincadeira. Vamos visitar a tua mãe, disse o Timóteo para animar o Dumbo. O Dumbo e a mãe ficaram felicíssimos por se reencontrarem. A senhora Jumbo enfiou a tromba por entre as barras da carruagem e embalou o filho, cantando para ele. Dali a pouco tempo, o pequeno elefante teve de regressar à sua tenda. Chorou um pouco ao separar-se da mãe, mas chegando à tenda não tardou a adormecer. Sonhou que soprava balões e que estes ganhavam a forma de elefantes que dançavam e voavam. Na manhã seguinte, o Timóteo tentou convencer o Dumbo de que este seria capaz de voar como os pássaros. Segundo o ratinho, as orelhas de Dumbo eram tão grandes que podiam fazer as vezes de asas.
O Dumbo não ficou muito convencido, mas confiava no Timóteo, por isso concordou em experimentar. No espetáculo dessa noite, o Dumbo fez novamente de palhaço. Dessa feita, teria de saltar do topo de um edifício em chamas. Para tal, o Timóteo deu ao Dumbo uma pena. Segundo o ratinho, a pena era mágica e ajudaria o Dumbo a voar. O pequeno elefante segurou-a com força e preparou-se para saltar. Resultou, o Dumbo e o Timóteo elevaram-se no ar, mas a meio da descida o Dumbo perdeu a pena mágica e sem ela não podia voar. Começaram os dois a cair desamparados. Prestes a esbarrarem no chão, o Timóteo confessou que afinal a pena não era mágica, que o Dumbo não precisava dela para nada, só tinha de acreditar em si mesmo. Abre essas orelhas, gritou o ratinho. Tu és capaz de voar, Dumbo. O Dumbo respirou fundo e bateu as orelhas o mais rápido que pôde. De repente, o Dumbo estava a voar. Afinal de contas, não precisava da pena para nada. O diretor do circo libertou a mãe do Dumbo e deu-lhe uma carruagem especial só para ela. E o Dumbo e a sua mãe foram muito felizes.